Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que satisfação poder chegar mais uma vez apresentando o programa da nossa missão. Um programa que traz a paz, o amor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, até a sua casa, local de trabalho, mais importante, até o seu coração. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz. Pastor Samuel Henrique, aqui nós estamos e este é o dia que o Senhor fez para abençoar as nossas vidas, a vida deste homem e desta mulher que não por um acaso está agora diante dessa tela. A paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, com certeza não é por acaso. Tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai falar com você de forma poderosa, por isso fica aí ligado. Deus tem uma palavra para você. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que em meio à sua escassez se levantaram e, inconformados com esta situação, foram buscar com aquele que resolve, com aquele que é especialista em fazer do pouco muito, de trazer à existência até o que não existe. Com certeza, nós acreditamos que o nosso Deus, ele é poderoso e que não existe nada impossível para Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Pastor Samuel, temos um exemplo no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos. Os evangelhos sinópticos trazem a história de uma mulher, conhecida como Ciro Fenícia. Aquela mulher que ela interrompe um momento que seria um momento de retiro do nosso Senhor Jesus. Nas regiões de Tiro e Sidom, Jesus vai ter um momento a sós com os discípulos, mas aquela mulher, em meio à sua escassez, ouvindo e confiando que Jesus tinha para ela o que homem nenhum tinha, ela se levanta e vai buscar, vai provocar o milagre dela. Esta mulher que também é conhecida como mulher cananeia, segundo o Evangelho de Mateus. Esta mulher que enfrentava uma grande tribulação. Ela precisava que a sua casa fosse alcançada por libertação. A opressão era muito forte. A opressão era muito grande. Alguns escritores, Charles Spurgeon, por exemplo, diz que esta mulher enfrentava uma das maiores cadeias espirituais que alguém pode enfrentar. É por isso que ela reconhece a autoridade que estava sobre Jesus. Enquanto muitas pessoas circulavam notícias de que Jesus de Nazaré havia passado por ali, esta mulher chega honrando e reconhecendo a autoridade de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi. Um movimento que não era natural, já que aquela não era a religião que ela recebeu dos seus pais. Aquela mulher, ela rompeu com a bolha, ela furou a bolha. Ela enfrentou as barreiras da cultura, da tradição, da religiosidade, porque ela não fazia parte da aliança que começou lá com nosso pai na fé, Abraão. Ela não era judia,
Era uma mulher estrangeira, uma mulher conhecida pelos judeus simplesmente como uma gentia, o povo gentil, ou seja, um povo de segunda, um povo que não estava no plano de salvação. Ela não quis saber. O que ela sabia é que ela tinha uma escassez dentro da sua casa. Ela tinha uma escassez dentro da sua família. Ela tinha uma escassez na vida da filha que ela tanto amava. E por estas escassez, por estes problemas que estava fora do alcance dela, do alcance humano, mas que ao ouvir falar de Jesus ela entendeu que estava no alcance do sobrenatural, estava no alcance do filho de Davi, estava no alcance daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E aquela mulher vai chamar a atenção de Jesus, pastor Samuel. Com certeza. Observe que Jesus ele vai provar a fé desta mulher. Esta mulher, ela precisava ser perseverante, porque o segredo desse milagre, o segredo em Jesus atender esta mulher, está na perseverança. Ela precisou perseverar. A princípio, Jesus lhe dá uma palavra e essa palavra não lhe traz grandes esperanças. Na verdade, antes da palavra, Jesus deu para ela um silêncio. Com certeza. Ele ficou em silêncio e aquela mulher insistia, e os discípulos então disseram: fala alguma coisa para ela, despede essa mulher, porque ela não vai deixar a gente em paz. A Bíblia tem vários exemplos que nós precisamos ter essa postura no mundo espiritual. Às vezes nós queremos dizer assim, não, Deus já sabe, eu já nem peço mais. Isso é besteira, pastor Samuel. Isso é falta de sabedoria, isso é falta de conhecimento bíblico. Quem conhece a Bíblia sabe que nós devemos importunar, insistir, perseverar. É o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Aquela mulher, com o silêncio, ela não desistiu. E aí veio uma palavra de provação, uma palavra dura de Jesus para ela. E nesse momento, pastor Samuel, se a gente não tiver humildade, a gente não recebe o milagre. Porque quando nós somos provados diante da nossa busca, do nosso clamor, do nosso pedir, é nessa hora que nós precisamos ter humildade para sermos aprovados. Ao receber uma resposta atravessada, se aquela mulher simplesmente virasse as costas e dissesse, vou deixar esse Jesus para lá, como muitos têm feito. Quantos, porque as coisas não acontecem da forma que gostaria, têm virado as costas, têm saído da igreja, têm parado de buscar, parado de fazer campanha, sai do grupo de oração. Ei, Deus está falando aí, Deus está falando aqui. Aquela mulher insiste, e na insistência e na humildade dela, ela encontrou o milagre que precisava. Ela perseverou e a sua perseverança trouxe o milagre, a libertação para a casa dela. Se aquela mulher desiste, pastor Renato, a sua filha talvez iria morrer oprimida pelas trevas. Mas ela não desistiu, ela perseverou. E por isso, a sua casa alcançou libertação, alcançou o milagre. Jesus atendeu aquela mulher, honrou a fé dela e, na verdade, até a elogiou. Está vendo que os humilhados são exaltados? De alguém que chegou ali tido como uma pessoa de segunda, agora recebe de Cristo um elogio que foi para poucos, hein? Nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Ei, mulher de Deus, levanta daí como uma mulher de fé, que não aceita que a sua casa acabe desta forma, seu casamento acabe desta forma. Os seus filhos são herança do Senhor,
O final da história deles não é esse. Levanta como aquela mulher inconformada. Provoca o seu milagre, chama a atenção de Jesus. Naquele dia, o Senhor transformou a escassez dela em plenitude. A opressão que tomou conta de quem tanto ela amava deu lugar a uma libertação. E aquela jovem já não estava mais miseravelmente possuída, mas agora, graças à fé de quem a amava de verdade, quem ama de verdade busca pelo outro. A maior prova de amor, pastor Samuel, é buscar diante de Deus em intercessão por quem se ama. Com certeza. Porque quem ama não lava as mãos. Talvez tanta gente já falou para você lavar as mãos. E você não lavou, não desistiu, por quê? Porque você ama. Prova esse amor agora. Se levantando como um guerreiro, uma guerreira, um intercessor, uma intercessora, que enquanto a bênção, o milagre não chegar, não desiste. Foi assim com essa mulher. Vai ser assim com você também. Não sai daí, no programa tem mais palavra, tem louvor, tem testemunhos e daqui a pouquinho a gente volta orando por você. Você faz parte dessa história que está sendo construída por Deus hoje. Se prepare, porque daqui a poucos meses, a poucos domingos, esta casa vai estar repleta de famílias que vêm adorar a Deus. E você vai se alegrar e vai dizer: eu estava lá no primeiro domingo. Quem veio ser abençoado por Deus aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Você pode dizer isso? Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos aí. Você está nessa manhã em um culto, em um momento de adoração. Então feche os teus olhos, entregue agora. Entrega tudo agora no altar dele agora. Emandará e assumeleve assá. Pode chorar, porque quem chora para Deus tem resposta. Deus marcou esta manhã para alegrar o teu coração. Deus marcou esta manhã para renovar as tuas forças. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga que Ele é fiel, diga: és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga que Ele é fiel, diga: és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, com as suas mãos levantadas, diga isso: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, apareça. Essa casa, diga: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Diga isso: apareça, que o teu nome
O meu amado é o mais belo entre. Levante uma das suas mãos, eu vou te dar 30 segundos para você somente glorificar a Ele. Eu vou te dar 30 segundos para você somente glorificar a Ele. Celebra porque Ele vive. Celebra porque Ele ressuscitou. Celebra porque Ele te ama. Celebra porque a graça dEle nos alcançou. Você está aqui nesta manhã porque Ele te escolheu. Ele diz: tu és filha minha, tu és filho meu, eu te escolhi. Eu sou Deus que te escolhi. Comece a celebrar, comece a agradecer a Ele pelos livramentos, pela bondade, pela porta aberta, pela saúde, pela tua família, pela tua casa. Comece a celebrar, comece a adorar. Enquanto você adora, Ele derrama uma graça agora sobre ti. Ele derrama uma graça sobre ti. Recebe a unção dEle agora. Recebe a unção dEle agora. Recebe a unção dEle agora. Recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe renovo. Recebe alegria. Recebe alegria. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu venho. Ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir a Ele bem forte, você pode. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos meditar em uma palavra agora. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos
onde o puseram. Então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele viu porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Quantos anjos? Quantos anjos? Assentados onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira, o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela então respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu então Jesus em pé. Ela viu quem? Ela viu quem? Mas, porém, não sabia que era Jesus. Disse-lhe então Jesus: mulher, por que choras? A quem buscais? Ela então, pensando que era o hortelão ou jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Então Jesus respondeu: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Que quer dizer? Você pode tomar o seu assento? Queridos, nós estamos celebrando um domingo especial na presença de Deus. O domingo de Páscoa. Celebrando a ressurreição daquele que morreu, daquele que ressuscitou, daquele que vive para todo sempre. Nós precisamos entender que Cristo, Ele é o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É por isso que quando aceitamos Jesus, nós estamos reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, porque Ele é único e porque Ele é suficiente. Esses dias, um irmão me perguntou muito cuidadosamente, com carinho e até querendo uma explicação. Ele disse: pastor, nós
de fato não podemos adorar a Maria, mesmo ela sendo mãe de Jesus? E aí eu respondi a ele com muito cuidado, muita sabedoria, e com o pouco recurso de conhecimento que temos, eu disse para ele: não, porque ela não é digna de ser adorada, mas ela é digna de todo respeito. Ah, pastor, é porque eu já encontrei tantos pastores, tantos religiosos que até falam mal de Maria. Aí eu falei: se eles falam mal da mãe de Jesus, certamente eles não têm mãe. Porque mãe, de fato, é para ser admirada, respeitada, amada. Sim ou não? Quando alguém diz: ah, pastor, eu adoro a minha mãe é uma santa imaculada, eu falo: amém. Mas nós precisamos entender que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, e que Ele é suficiente. Aleluia. Quando se trata, por exemplo, de salvação, Ele disse: eu sou a porta. Aleluia. Aquele que crê em mim será salvo. Quando se trata, por exemplo, de uma enfermidade, de uma doença, de uma seta maligna, Ele diz: eu sou o médico dos médicos, e no meu nome terão poder para curar os enfermos. Jesus é o único mediador. Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Então coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, Tu és o meu Salvador, o meu Mestre, o Senhor da minha vida. A minha vida pertence a Ti, a minha casa pertence a Ti, a minha família pertence a Ti. O meu hoje e o meu amanhã pertence a Ti. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Digo isso pois sem ela não haveria evangelho, não há salvação e não há esperança eterna. A nossa esperança de fato é acreditar que Ele venceu a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Observe que o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã, é nula a nossa fé. Mas acreditando que Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A cruz foi o pagamento. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele pagou toda a nossa dívida. O maior projeto de Deus é a humanidade. O maior projeto de Deus é o ser humano. Somos nós. Alguns chegam a dizer que Deus se arrependeu de criar o homem. Deus, Ele não se arrependeu. Ele tanto amou a humanidade que entregou o seu próprio Filho para morrer, para perecer, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Segura na mão de alguém, diga para essa pessoa com um sorriso no rosto, diga: Ele te amou.
você observar, Deus, Ele tem o seu poder e através da sua palavra nós podemos contemplar a criação. Ele disse, por exemplo, haja luz e houve luz. Haja separação entre o céu, entre as águas. A terra produz as suas ervas através da palavra. Diga comigo, através da palavra. Só as mulheres, através da... Acho que não dá pra gente não. Vamos testar, né? Pelo amor de Deus. Só os homens de Deus, através da... mais ou menos. Toda a igreja viva, através da... Aleluia. Através da palavra. Só que na criação do homem, ele não disse: terra, forme o homem. Não. A história diz, segundo Gênesis, que o próprio Deus desceu. Com as suas mãos, ele pega o barro. Do pó da terra, ele começa a formar. Ele começa a formar o corpo. E quando a matéria está formada, aí ele sopra nas narinas o fôlego de vida. E o boneco que era sem vida, agora tem vida, tem vida. Aleluia. Aleluia. Só que este homem que Deus criou, que Deus soprou nas suas narinas e que Deus colocou dentro do jardim, este homem caiu e pereceu. Este homem caiu e pereceu. Diga comigo, diga: o homem caiu, pereceu, errou. Este erro é em detrimento deste erro, desta falha, que a humanidade agora tem uma dívida, tem uma conta. Adão errou, Adão caiu, Adão pecou, mesmo estando no jardim. E é em detrimento deste erro, desta queda, que a humanidade agora tem uma dívida, tem uma conta. Observe que a Bíblia menciona os filhos de Adão e de Eva, Caim e Abel. Existe possibilidade de alguém já nascer com o nome sujo no Serasa? Existe? Existe essa possibilidade? Existe? Não. As primeiras crianças da humanidade já nascem carregando dívida, com uma conta a ser paga. É por isso que nós temos aqui o primeiro crime, o primeiro homicídio. Um irmão mata o outro irmão. E isso nós estamos falando apenas da primeira família. Se a primeira família já começa dessa forma, o que podemos esperar das demais? Você consegue imaginar o tamanho desta dívida e o tamanho desta conta? Não poderia ser paga por dinheiro algum. É por isso que quando alguém peca lá no Antigo Testamento,
era necessário, segundo Levítico, que fosse feito um sacrifício. Neste sacrifício a pessoa oferecia no altar um animal. O sangue era derramado sobre o altar. O animal era sacrificado. E naquele sacrifício os pecados eram perdoados. Só que a conta da humanidade ainda não estava paga. A cruz foi o pagamento. A cruz foi o pagamento. Jesus, ele nasceu predestinado a morrer. A sua missão era essa. Ele não nasceu para ser advogado, engenheiro, médico, não. Ele nasceu para morrer. A cruz representa o pagamento desta dívida. É por isso que quando ele entrega o seu espírito a Deus, ele diz: Pai, está consumado, está concluído, está feito, a dívida foi paga. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui: a dívida foi paga. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Jesus pagou a nossa dívida. Aleluia. Sabe qual é a função de Satanás? Nos acusar. Todos os dias Satanás se levanta para apontar o dedo e lhe acusar. Lhe acusar pelas suas falhas, lhe acusar pelos seus defeitos, lhe acusar pelos seus pecados, lhe acusar pelas vezes que você caiu, que você errou, que você falhou, lhe acusar até mesmo pela família que você vem, lhe acusar até mesmo pelo histórico familiar que você vem. Mas a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos alcançou. A bênção não só para você, mas também para os seus filhos. A bênção para o seu esposo, a bênção para a sua esposa, a bênção para os seus negócios, a bênção para o seu ministério. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. E é essa bênção que Deus está entregando aqui. Elarabaia, canto calassuriandarabaia. Filha, enquanto eu passava aqui cantando, em cima da mensagem que Deus usou o pastor Samuel nessa tarde: quem tem promessa não morre. Elerebaia, canto que assuriandaraia séria. E o Senhor me mostrou que por causa de ti, ele entra num estado chamado Mato Grosso. Elabaracanto que assuriandaraia cerebiarras. Porque Deus me mostrou numa visão, enquanto eu ia lá e voltava, eu vi uma aeronave caindo. Elabaracala assuriandaraia séria. E eu cantava: não morrerei, não morrerei. E eu falei: Senhor, por que o Senhor está mostrando essa aeronave caindo? E eu via como se ela caísse no meio de uma plantação. E eu via minha filha como se chamas começasse a tomar conta daquele avião. Erebaia canto que assurianda rácia. José é conhecido por sonho. E há um tempo atrás você teve um sonho muito confuso, diz o Senhor. Elebara canto que assurianda araia séria. Só que a resposta de Deus chegou e eu sou boca dele na terra para te dizer: o Heverson não morre enquanto a promessa não cumprir. A
aquele que assina como Luiz também. Elebaia, cantorebia, suriandarabaia. E o Senhor diz assim: Delemandaracalasorebaia, suriandarácia. Ele livra Alamaia, canto que a subriandarai. Ele muda histórias, derebia, canto que a súria. Ele muda destinos, derebia, cantaraia, seremiandará, sai. E Ele entrega para ti hoje uma bênção, para tu e para tua casa e para tua família. Remandorebia, sorecanto que a suriandarácia. E Deus diz assim: por tuas orações os meus anjos recebem ordem e guarda os seus por todos os caminhos. Relabaracanto que a súria. Eu sou Senhor dos exércitos. Eu ajo na terra, mas eu ajo no céu, eu ajo no mar, eu mando no universo, diz o Senhor. Deus está agindo na tua vida, nos teus sentimentos. E o mover de Deus está grande nessa fileira aqui, porque Deus está agindo na tua também. Quando tu completou 40 anos, tu fez uma oração para Deus. Foi uma oração de agradecimento, mas foi uma oração muito sincera também, porque você não imaginava chegar nos 40 anos como você chegou. Deus está aqui nessa tarde. E Ele fala contigo, e você sabe a intimidade que você tem com Deus, não é de religião não. Você anda com Ele, você fala com Ele, dorme com Ele, o tempo inteiro você está conversando com Ele. Você já viveu experiência, você contar, o povo acha que você está doida. Deus te deu uma personalidade muito forte, mas um coração maior ainda. Porque você pode levantar a barraca, chutar o pau da barraca, mas você também tem humildade para ir lá buscar o pau quando for preciso, e volta e arma a barraca novamente. E Deus diz assim: na sinceridade do teu coração é que Ele te abençoa e te honra nessa terra. E o Senhor diz assim: eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de todos. Na casa da Maria das Graças Deus entra. O Senhor diz assim: eu estou arrumando uma bagunça grande no meio da família. E te trago uma resposta que do Nilson: sou eu que cuido, sou eu que faço a obra, diz o Senhor. E você tão somente serve do jeito que tu tem um chamado para servir. Não olha para o homem, você já foi muito ferida. Não olha para um lado nem olha para o outro, só olha para Ele e faz. Porque Deus não te quer parada. Ele te entregou talentos e esses talentos têm que ser granjeados. Dá um abraço nela. Cadê você que dá glória a Deus e aleluia? Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Novem. Novem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Novem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça
as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Graças a Deus, que palavra poderosa, fé, perseverança, que gera milagre, que gera libertação. Deus tem falado demais, graças a Deus. E nesta quinta-feira vai falar com você. Nesta quinta-feira, Deus tem um encontro marcado e nós estaremos ali, na ponta do altar, te esperando, para sermos boca de Deus para a tua vida. Trazermos direto do céu o direcionamento que você precisa, o milagre urgente de plenitude para dar lugar a essa escassez que tem lhe feito sofrer, tem feito quem você ama sofrer. Nesta quinta-feira, 19h30, na Rua Cícero, número 75, ali no setor Jardim Atlântico, pertinho do Frigorífico Goiás, atrás da Avenida Rio Verde, do lado do Sesc Faz Salvilho. Meu Deus, tanta referência assim, não tem como você errar. Coloque aí no seu aplicativo, no Waze, no Google Maps, coloca Nossa Missão Church, Pastor Renato Silva, Goiânia. Você vai chegar até nós com certeza. E olha, como você já teve a amostra aqui, Deus vai se revelar a você de uma forma sobrenatural. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor possa alcançar este lar agora, que o Senhor possa acampar os teus anjos sobre cada casa, sobre este lar agora, repreendendo, Senhor, todas as obras malignas, repreendendo, Senhor, todos os ataques, retaliações do adversário, toda a opressão. Esta pessoa, Senhor, que tem perseverado, essa pessoa, Senhor, que tem acreditado, que tem te clamado, que o Senhor possa alcançar esta mulher, este homem, trazendo, Senhor, restauração, restituição, cura, libertação, milagre, provisão. Nós profetizamos que ainda esta semana tem provisão de Deus.
Nós profetizamos, ó Deus, que os recursos inesperados irão chegar, que esta pessoa será surpreendida por uma notícia de alegria. Nós profetizamos, ó Deus, um testemunho será gerado, um milagre será contado e a alegria chega em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Temos um encontro marcado, nos vemos nesta quinta profética na nossa Missão Church Goiânia. O nosso lema é Vem Ser Feliz! Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária, cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz!